Pessoal, vamos recomeçar. Vou fazer só uma apresentação breve, nem precisava, né? Porque o professor Gustavo já é da casa há muitos anos, não vou dizer quantos anos, mas muitos, né? E o professor Gustavo Lopes Fernandes é professor da FGV, doutor e mestre em economia pela USP, e é servidor de carreira aqui do tribunal há bastante tempo, e está atualmente no gabinete do conselheiro Robson Marinho, e tem tido já há bastante tempo muito envolvimento nas questões econômicas das concessões e PPPs, desde o começo, né, das concessões, ali nos anos 90, ele já tinha algum envolvimento, então, a participação na análise desses processos. E vai nos auxiliar aqui a compreender aspectos econômicos do equilíbrio econômico-financeiro. Nós tivemos, na semana passada, a aula do professor Guilherme Jardim, que é colega de gabinete do Gustavo, que tratou de aspectos jurídicos, né? E o Gustavo vai hoje nos ensinar e nos trazer reflexões sobre os aspectos econômico-financeiros do equilíbrio das concessões, que é um ponto que toda hora, né, tem gerado debates, não só aqui no plenário, nos julgamentos, mas também nos nossos grupos ali de discussões, e durante as aulas a gente sempre percebe como essa temática preocupa a todos. Então, Gustavo, fique à vontade com a palavra. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela introdução, obrigado pela oportunidade de poder falar para colegas do tribunal, na casa que eu estou aqui vamos fazer agora mais de 15 anos, então é um grande prazer poder voltar a contribuir num tema que eu já tive uma participação mais efetiva até quando eu entrei no tribunal, né, era o principal tipo de processo que eu fazia no gabinete, depois acabei indo fazendo outras coisas, mas é um tema que eu tenho bastante carinho e eu vou tentar contribuir ao máximo por vocês. Então, queria também comentar ao doutor Alexandre, que está aqui, nos prestigiando, os demais colegas, agradecer também ao conselheiro Robson Marinho por ter liberado essa tarde aqui para poder participar com vocês, tá? E vamos lá, né? Inicialmente estava previsto que eu e mais um colega, o Dr. Nilmer, iríamos fazer essa palestra em conjunto, mas ele teve um problema particular, então ele não pôde participar, então eu vou acabar fazendo aqui sozinho, mas é uma grande pena, porque o Nilmer, para quem não conhece, é um profissional de extrema qualidade, muito competente, uma figura brilhante, mas, infelizmente, não tivemos a oportunidade de tê-lo aqui. Tá? Bom, eu vou fazer primeiro uma agenda, né, sobre o que eu vou falar para vocês terem noção de qual que é a ideia, né? Acabei optando aqui por falar em pé, porque ficar sentado cansa. Então, como eu pude escapar para esse púlpito, e vocês não vão poder escapar, espero que eu faça da melhor forma possível para ser interessante, entretê-los. Bom, basicamente, isso é uma aula hoje que eu vou tentar dar para vocês sobre precificação no tempo. Dar o preço das coisas. Qual é o preço? Quanto custa? Certo? E precificação no tempo é mais complexo porque entra a incerteza, né? A tarefa do futuro, dizem por aí, que é ser incerto. Então, quando entra a dimensão de tempo, você tem que administrar a incerteza, certo? Então, basicamente, o que eu vou falar com vocês hoje é uma aula que vem da experiência que o Nilmer e eu tivemos ao longo dos anos trabalhando questões econômico-financeiras. Ao mesmo tempo, também, para quem o Guilherme Jusartes, que conversou com vocês na semana passada, ele distribuiu um capítulo de livro que a gente escreveu em conjunto, se não me falha a memória, Conversas entre Economistas e Advogados, acho que era esse texto que a gente tinha escolhido, e eu vou falar para vocês a segunda parte, que é a parte econômica. Tá? Então, quando a gente entrou há muito tempo lá no tribunal, uns 15 anos atrás, e começamos a lidar com isso, né, tinha uma curva, né, vamos dizer assim, a curva de desenvolvimento da informática, do conhecimento, foi exponencial nos últimos 15 anos. E eu brinco que era meio Davi contra Golias, porque a gente recebia naquela época ainda as planilhas impressas.
e a gente tinha que analisar aquelas 5, 6 mil páginas de forma impressa. E era bem complicado. Hoje a gente tem toda a facilidade de tecnologia, de bancos de dados, hoje eles são muito mais baratos de administrar, a gente consegue lidar com isso de uma forma muito melhor. Enfim, vou contar com vocês também um pouco da história ao longo dessa apresentação. Então, a primeira coisa que eu vou falar um pouco são os tipos de taxa, que é uma coisa comum. A gente vê lá, taxa de juros, Selic, 12%. Não existe só uma taxa de juros. Uma coisa é a taxa de desconto, uma outra é a taxa mínima de atratividade, outra coisa é a taxa de eficiência do capital. São diversas taxas que ficam simplificadas como sendo uma só. E o problema é quando a gente for olhar isso dentro dos ajustes contratuais, isso vai gerar problemas, a depender do que você está entendendo por aquilo que você está usando. Tá? Inclusive, parte aqui do que eu vou expor para vocês sustenta uma ideia de que, olha, talvez a gente esteja usando instrumentos inadequados para entender o que é um equilíbrio econômico-financeiro. Certo? Parte também disso, não porque há má fé ou qualquer coisa do tipo, mas porque, para fazer as coisas, também a gente tem que aprender. E a própria administração pública também, se vocês forem pegar e comparar todos os contratos de concessões de PPPs das diversas linhas, né, das diversas gerações de contrato, 98, 2000, 2006, 2008, esses mais recentes, e compararem cláusula por cláusula, é impressionante quanto houve uma curva de aprendizado. Aí. A própria administração pública claramente também aprendeu a fazer, assim como nós também tivemos que aprender a lidar com isso. Tá? Então, embora possa parecer, do ponto de vista prático, muito formal o que eu vou falar para vocês, na verdade, eu vou expor para vocês o que pega, na minha concepção. Tá? Eu tenho certeza que o Nilmer iria concordar aqui também, embora eu não possa falar em nome dele. Tá? São esses detalhes técnicos importantes, e por isso que eu vou trabalhar um pouco essa parte da conceituação, porque é isso que faz muita diferença na hora de você entender o que está se passando. Afinal de contas, a gente está tentando ver preço ao longo de tempo, e isso não é nada fácil. Então, falar do tipo de taxa de desconto, taxa de retorno intertemporal, depois vou falar da taxa mínima de atratividade, vou falar um pouquinho dos métodos, e aí eu peço desculpa se por acaso alguém já falou sobre isso para vocês, ou eventualmente vocês já conheçam bem, a taxa interna de retorno, que é um método, e muitas vezes utilizado como conceito de equilíbrio de contratos, quando, na verdade, é um método, na verdade, de avaliação. Né? Você calcula a TIR e vê se a TIR é maior que a taxa mínima de atratividade, então aí você fecha o negócio. Essa é a ideia, que nas aulas de finanças se ensinam aos alunos, mas isso acabou ganhando uma vida própria dentro da administração pública. O VPL, como definir a taxa mínima de atratividade, vamos falar do CPM, né, um pouquinho, e vamos depois fechar, acho que tentando falar um pouco de matriz de risco. Eu trouxe 2 casos, não sei se a gente vai chegar a ter tempo de trabalhar os 2, o fôlego, a concessão do sistema Anchieta Imigrantes, algumas coisas do primeiro contrato para a gente olhar, matriz de risco, como é que funcionou tudo, e depois da linha 4, a concessão da linha amarela do metrô. Tá? Então, vamos lá. Basicamente, essa é o plano de voo para a gente seguir aqui. Então, lá, contratos de longa duração, a dimensão temporal não pode ser desprezada, isso é um ponto fundamental. Tá? Para o ser humano passado e presente, não são equivalentes. Tá? Então, tem uma regra aí básica, que é bem by the book, que é, olha, a possibilidade de morte, a finitude da vida faz com que nós tenhamos uma relação diferente com o futuro. Obviamente, por que isso acontece? Porque, na verdade, quando você deixa de gastar hoje e vai gastar amanhã, ou empresta para alguém, você abre mão de consumo hoje e você tem o risco de que você não consiga consumir da mesma forma amanhã. Tá? É por isso que a gente tem taxa de juros. Tá? Eu vou explicar isso melhor. E é por isso que os juros na economia são, em geral, positivos. Por que, em geral, positivos? Alguém pode falar, mas existe aí, por exemplo, o caso da Dinamarca, Suíça, que os bancos centrais estavam praticando taxas de juros negativas. Sim, como eu disse para vocês, as taxas de juros elas são múltiplas. E quando eu falo em taxa de desconto, ela é sempre positiva. Porém, podem haver circunstâncias específicas que fazem com qual a taxa de juros seja circunstancialmente negativa. No caso da Dinamarca, ou sobretudo no caso da Suíça, foi por um excesso de liquidez. Todo mundo queria aí investir em títulos do governo da Suíça porque havia um risco no mercado. Todas essas crises globais, esses países que são extremamente estáveis, eles recebem grandes afluxos de dinheiro. Certo? E, neste caso, você pode ter momentaneamente uma taxa de juros negativa, mas não é para ser assim.
Tá? Taxa de juros negativa só aparece em contextos econômicos que são muito extraordinários, em que há uma grande combinação de liquidez, com, ao mesmo tempo, risco, o que faz com que as pessoas migrem para os ativos que são mais seguros. Tá? Então, nesses países, a gente acabou tendo taxa de juros negativas. Tá? Enfim, então vamos lá. Então, vamos pensar aqui, ó, começando. Suponha, fazer um exercício bem simples, suponha que o indivíduo abra mão de consumir R$1 na data corrente para consumir 1,8 em um ano. Então, eu vou fazer um acordo. Olha, segura aí, me empresta R$1. Você vai falar, não, não quero. Te pago daqui a um ano. Vai falar, não, não quero. Então, tudo bem. Então, eu te pago 1,8. Tá bom. Então, eu topo. Certo? Essa razão, tá, é o que a gente chama de taxa de desconto. Tá? A taxa de desconto, pura e simplesmente, ela é uma taxa que mensura a relação entre o presente e o futuro. Tá? Então, como assim como uma taxa de câmbio ela mensura a relação entre duas moedas, a taxa de desconto ela faz a relação entre o presente e o futuro. Tá? Então, teoricamente, para começar, um bom contrato deveria dizer qual é a taxa de desconto que está se usando. Certo? Você vai olhar lá o edital, tudo, tem os diversos anexos, e deveria ter, bom, mas tudo bem, qual é a taxa de desconto que você vai utilizar para fazer as previsões econômicas? Tá? Tudo bem? Isso é fundamental, porque, por exemplo, o valor presente líquido, que eu vou falar lá para frente, ele deve ser calculado com base na taxa de desconto, e não com a taxa de retorno. Certo? Porque a taxa de desconto é neutra. Ou seja, não tem lucro implícito aí. A taxa de desconto é a mera taxa de câmbio, entre aspas, entre o presente e o futuro. Certo? Então, essa é uma taxa fundamental que, eventualmente, deveria estar em todos os tipos de contrato que a gente fosse olhar. Olha, tá, qual que é a sua taxa de desconto de referência? O que, do ponto de vista técnico, não é tão simples de se obter. Tá? É relativamente complexo. Em geral, as pessoas acabam utilizando a taxa Selic, fazendo alguns ajustes, o que está errado, porque a taxa Selic, na verdade, ela já tem uma taxa de retorno lá embutida. Tá? Então, quando eu vou falar já no surgimento do mercado de capitais e falar, olha, agora eu não estou pensando mais simplesmente no que é o equivalente hoje do futuro. Eu estou pensando, não, estou pensando numa transação comercial. Existe alguém que vai abrir mão do uso do seu dinheiro hoje para me emprestar, seja eu, seja a administração pública, seja quem for, para que eu, então, use esses recursos e pague lá na frente. E aí, esta pessoa que transformou isso num tipo de serviço, como um banco empresta para financiar alguém abrir uma pequena loja, uma franquia, o que seja, vai cobrar alguma coisa. Então, eu tenho a taxa de retorno, certo? O preço que cobra de mão do consumo de hoje para consumir amanhã. E, portanto, é um preço que eu cobro. Tá? Então, como eu falei para vocês, antes de tudo, taxa de retorno, a gente está falando de preços ao longo do tempo. Certo? Num contrato de curta duração, isso não é problema, porque no curta duração, o que é médio e longo prazo não existe. Tudo está lá no curto prazo. Então, a gente não precisa pensar nessa dimensão. Agora, quando eu vou falar de contratos de 30, 40, 50, 60, ou contratos de 100 anos, como você tem nos Estados Unidos, você tem que começar a pensar claramente numa forma de olhar isso ao longo do tempo. Tá? Então, acho que a primeira conclusão aí que é importante, taxa de desconto não é taxa de retorno, todos são tipos de taxa de juros. Tá? Eu mencionei aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, mas só para fazer uma rápida complementação, falei também da taxa de eficiência do capital, que é, na verdade, quanto que aquele investimento que você tem em capital rende, e que depende do seu mercado. Tá? Isso é uma outra taxa de juros também. Tá? Então, por exemplo, quando vocês pegam os economistas falando, olha, essa taxa de juros muito alta está matando a economia, está matando a indústria, no fundo tem o seguinte pensamento implícito. Olha, a taxa de juros praticadas no mercado ela é maior que a taxa de retorno do capital, certo? Do capital físico das indústrias, e, portanto, não faz sentido você abrir indústria no Brasil, o que você tem que fazer é vender a sua indústria e aplicar em renda fixa. Certo? Então, todas elas são tipos de taxas de juros, o que torna a gente um pouco, a nossa análise um pouquinho mais complicada. Tá? Enfim,
Como a gente está falando aqui especialmente em concessões, PPPs e parceria público-privadas, que são relações de longo prazo, eu acho que vale a pena aqui fazer uma pequena digressão, que eu coloquei aqui, poupadores versus investidores. Porque, em geral, nos países desenvolvidos, como é que funciona? Geralmente, o mercado de infraestrutura ele é um dos maiores fornecedores de projetos e ativos para o mercado previdenciário. Por uma razão simples. Eu vou fazer uma PPP, vou fazer uma PPP de 30 anos, uma PPP de 40 anos, 30, 40 anos é que eu preciso de um ativo para o meu fundo de previdência. Você pega o dinheiro do indivíduo, ele começa a poupar agora, em 30, 40 anos ele se aposenta, portanto, eu tenho um casamento perfeito. Por quê? Afinal de contas, é um ativo de retorno certo, que não é muito alto, mas é o suficiente para conseguir o retorno suficiente para pagar as aposentadorias, certo? E eu tenho um baixo risco. Tá? Então, coloquei aqui poupadores e investidores, porque, em geral, o mercado de capitais de longo prazo é o mercado previdenciário. Tá? E aqui no Brasil isso gera algumas consequências. Tá? Botei esse slidezinho aqui porque é muito interessante. Né? BNDES, maior banco de financiamento do mundo. E tem anos que bate o Banco Mundial. E é curioso pensar como é que o Brasil pode ter o maior banco desses e não a França, não os Estados Unidos, não a Alemanha, não o Japão. É porque eles não precisam, eles funcionam de outra forma. E eles funcionam justamente dessa forma que eu estou descrevendo. Tá? Até para vocês entenderem um porquê, tá? Mercados de capitais em países emergentes, que nem o nosso, não são plenamente desenvolvidos. Tá? Tem várias características. Tá? O que fazem com que, no final das contas, a gente acaba tendo alguma característica em relação, alguma consequência em relação ao tipo de contrato que a gente vai olhar, o tipo de parceiro da administração pública que a gente vai observar indiretamente. Né? Então, por exemplo, o que eu disse, uma das razões, baixa poupança. Certo? Nós temos uma população pobre e quem tem baixos recursos não consegue poupar. Então, a gente não tem essa grande massa de médio e longo prazo. Segundo, desequilíbrios favoráveis ao funcionalismo público, isso eu posso falar, sou servidor público, de regra antiga, mas nós sabemos que, por exemplo, a gente não formou aqui aqueles grandes fundos previdenciários que existem nos países desenvolvidos. A gente tem um sistema que é um sistema de caixa único. Né? O nome em inglês é bem bonitinho, Pay as you go, ou seja, você vai pagando como você vai, que é melhor do que caixa único. Aliás, a língua inglesa, em geral, ela tem nomes melhores para explicar as coisas do que a língua portuguesa. Ou seja, o que entra é o que paga quem está na ativa. Esse foi, por muito tempo, o nosso sistema. A gente não tem um sistema de capitalização em que eu tenho lá uma continha no meu CPF que eu vou alimentando e aí eu contrato um gestor que vai usar esses recursos para investir. Isso mudou. Certo? Tem a Previcon, tem a SPPrev aqui em São Paulo. Então, essas coisas devem mudar a médio e longo prazo. Tá? Então, a gente não tem mercado de capital de longo prazo. Se o Brasil se desenvolver, provavelmente, o que a gente vai ver? O BNDES vai deixar de ser relevante e a gente vai começar a ter a maior participação dos fundos. Por que isso aqui é importante? Eu queria destacar, porque, em geral, no grande mercado dos países desenvolvidos, de parceria público-privadas, quem geralmente disputa concessões e ganham são fundos de previdência, é o mercado financeiro, e os grandes atores que a gente tem aqui no Brasil em geral, que são empresas que saíram de construtoras e depois foram se especializando no ramo, eles são contratados como operadores. Tá? Então, o mercado dos países desenvolvidos é um mercado um pouquinho diferente do nosso, aliás, bem diferente, porque, em geral, quem quer ganhar essas concessões são os fundos de previdência, porque eles precisam de ativos de boa qualidade para rentabilizar os fundos e pagar as aposentadorias dos seus participantes. Tá? Então, isso troca um pouco a nossa... O que a gente vai falar aqui? E por que isso tem característica? Porque isso é importante. Porque vocês vão ver, por exemplo, mais para frente, quando vocês forem falar, quando a gente for falar do CAPM, alguém já falou aqui de KPM, no mercado pequeno, né, como é que eu vou calcular aqueles meus betas? Isso tem consequências práticas. Tá? Você vai analisar um estudo de viabilidade econômica financeira e você pergunta, de onde você arranjou esse beta aí do setor? Se essa é a primeira concessão realizada no Brasil, desse setor. Né? Se não me falha a memória, na linha 4, havia lá, né, em alguma parte do processo, um estudo de viabilidade econômica que tinha sido contratado por um grande banco, pelo governo do Estado por um grande banco, que usou
o retorno de ações ferroviárias, de empresas de transporte, de empresas ferroviárias de transporte de carga nos Estados Unidos. E qual que era a justificativa deles? Bom, não tem no Brasil, é a primeira, aonde tem um monte de empresa ferroviária na Bolsa nos Estados Unidos, pegamos lá a empresa ferroviária de carga e calculamos o beta deles. E usaram, então, para calcular lá o CAPM. Tá? Então, isso é uma das realidades que a gente tem, acho que, de vista prática, acho que todos vocês aí têm também grande experiência prática nessa área, e então a gente vai sempre se deparar com o que a gente chama de mercados pequenos. Pouca base de comparação, pouca base de cálculo. O que torna, no final das contas, o uso de todas essas técnicas de finanças sempre muito criticável ou no limite, porque os parâmetros sempre são complexos de se estabelecer. Enfim, isso também foi muito há 10, 15 anos atrás, agora a gente já tem um histórico, as coisas estão evoluindo. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa pequena anotação, porque, no final das contas, essas características têm consequências práticas para a gente. Vamos lá. Bom, em geral, admite-se que o emprestador fixe um percentual adicional à taxa de desconto, que é justamente um lucro. Então, a taxa de desconto é menor, que eu estou chamando aí a taxa de retorno. Eu estou colocando a palavra intertemporal simplesmente para deixar claro que a gente está falando ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o ponto aqui fundamental. Vamos lá. Então, taxa de retorno intertemporal. Como é que vai ser? Como é que eu vou calcular isso? É simples. Eu pego o valor que eu vou receber lá no futuro, vejo o valor que eu emprestei hoje e calculo essa taxa. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, só um parênteses. Tá? Em geral, para a teoria econômica, contratos de concessão são formas de empréstimo do setor público. Tá? É engraçado que isso, do ponto de vista contábil, a gente não considera, claro, como gasto público, mas, de certa forma, é. Tá? Então, PPP, do ponto de vista econômico, é uma forma de endividamento do setor público em que você se endivida com aquele que vai oferecer um serviço. E tem um outro lado característico que, em geral, ela tem uma forma de arrecadação focalizada. Geralmente, você vai cobrar um pedágio de um usuário, que não deixa de ser, de certa forma, se não houvesse aquela concessão, aquilo seria pago com recursos do contribuinte, em geral, por meio de impostos. Então, tem esta forma de contratação de um endividamento, em que o emprestador também é um prestador de serviços e, ao mesmo tempo, uma forma de arrecadação já acertada para pagar esse endividamento, que é justamente num usuário, quando assim for possível, né? Porque tem casos em que a gente não tem essa possibilidade, e aí, no final das contas, o próprio cofre público, os cofres públicos, o cofre público tem que fazer o pagamento. Tá? Então, vejam só que é interessante, porque um pouco da economia, a forma como a economia trata, ela é um pouco distinta de como é tratado pelo direito. Tá? Então, vamos lá. Nessa situação, qual que é a questão principal aqui que eu queria discutir com vocês? Como calcular o valor que deverá ser pago no particular contratado até o final da concessão, estabelecendo, assim, a noção básica que alicerça o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato? Tá? Então, como é que eu faço isso? Certo? E como é que a gente pode chegar num denominador comum sobre o que seria correto aceitar como uma boa prática da administração pública? Tá? Então, em primeiro lugar, da definição da taxa de desconto, a gente tem que colocar, tá? A gente tem que definir o valor presente e o valor futuro. Então, eu tenho lá, valor futuro no período 1, tá? Faço a taxa de desconto, trago para o valor presente. Então, eu tenho uma série de desembolsos, aquela velha planilha de Excel, né? Antigamente, vamos ver até que tem, quando vai ser o Excel que você vai usar. Né? Nos Estados Unidos, eles falam que uma grande concessão começa com PowerPoint. Aqui no Brasil, acho que uma grande concessão começa com um bom Excel. Né? Enfim, um bom PowerPoint, porque lá o mercado é muito competitivo, você precisa convencer alguém a comprar o processo, a ideia. Aqui, para a gente manter o projeto em pé. Né? Enfim. No período 1, se a gente for pensar, então, que a gente vai deslocando ao longo do tempo, então, vamos lá, calculei para o primeiro período. Valor do futuro no período 1, tiro a taxa de desconto, aplico a taxa de desconto, tenho o valor presente.
certo? Posso pensar a mesma coisa, a taxa de desconto multiplicada pelo valor presente é o valor futuro no período 1. Tá? Faço a mesma coisa sempre. Então, quando eu tenho o valor futuro no período 2, certo? Basta eu dividir pela taxa de desconto, que eu tenho o valor presente no período 1. O que é taxa de desconto? É a taxa que faz esse cálculo. Ponto. Tá? Paro aqui para... É uma coisa meio tautológica. É a definição da taxa de desconto. Então, eu não vou entrar em toda a discussão de como é que se calcula isso, porque não é nada elementar. É uma Selic menos o retorno que a Selic tem embutida. A Selic é composta por retorno, por risco, que tem a ver com retorno, porque também se premia entrar no risco de comprar aquele ativo, e lá atrás também tem essa taxa de câmbio entre o futuro e o presente. E assim, eu vou fazendo essa brincadeira sem parar. O valor futuro no ano seguinte é a taxa de desconto vezes a taxa de desconto 2 vezes. Certo? Até eu chegar, certo, numa formuletinha de bolo, tá, em que o valor presente referido no período T é igual ao valor futuro no período menos a taxa de desconto, certo, elevada a T menos 1. Então, se eu tenho, qual é o valor presente de um valor daqui a 10 anos? É o valor daqui a 10 anos dividido pela taxa de desconto elevada a 9. E assim sucessivamente. Tá? Isso aqui não tem muito segredo. Chega nessa formuleta aí que o valor presente total é a soma do valor presente de cada ano. Tá? Então, tem aí para... Eu fiz aí para um T igual a 5, eu vou somando. Então, valor futuro no período 5, eu divido pela taxa de desconto elevada a 4, vou somando taxa depois, valor período 4, a taxa de desconto elevada a terceira, depois a taxa de desconto no período 3, valor futuro no período 3, dividido pela taxa de desconto elevada a 2, valor futuro no período 2, a taxa de desconto elevada a 1, e aí termina. Tá? Tá aqui já, desculpa. Tá? E posso somar se eu tiver no valor 0, aí eu somo sem dividir por absolutamente nada. Tá? Então, isso aí é um fluxo, na verdade, o que eu estou estabelecendo é um fluxo financeiro, que, do ponto de vista prático, o que eu espero observar é o seguinte. Uma bela planilha de Excel, com diversas abas, cada uma dessas abas com suas respectivas peças contábeis, os demonstrativos esperados de resultado, um fluxo de entrada, um fluxo de saída, que estejam justificados, então, lá como receitas, os investimentos, quais são as receitas operacionais, e, a partir daí, então, eu calculo qual que é o resultado de cada período e trago ao valor presente. Tá? Reparem que aqui não tem qualquer lucro, e por isso que eu usei a palavra taxa de desconto. Tá? Então, trata-se apenas da conversão de uma série de pagamentos futuros pelo seu equivalente no presente em termos monetários. Então, na verdade, se eu quiser saber, olha, será que esse negócio dá dinheiro? Então, tá bom, então vamos ter que fazer o cálculo. Tá? Então, o valor presente líquido, que é uma das técnicas de avaliação de atratividade de um ativo, de um negócio, basicamente o que é? É isso que eu falei. Você pega lá, pega o seu Excelzão, que isso aí pode servir tanto para finanças pessoais, como pode ser para finanças corporativas da mais grande empresa que vocês imaginarem. Para cada período, eu imagino um fluxo de entrada. Para cada período, eu vejo, né, um fluxo de saída. Calculo, portanto, a entrada menos saída. Uso a taxa de desconto e trago o valor presente e vou saber em quantos milhões ou reais isso vai dar positivo. Tá? E eu uso a taxa de desconto. Evidentemente, se os desembolsos ao longo do tempo forem maiores do que as entradas e o valor presente for negativo, eu não devo fazer o negócio. Se o valor presente for positivo, eu devo fazer o negócio, se eu não tiver nenhuma outra coisa que me dê mais recursos com esse dinheiro. Tá? Então, essa é uma coisa importante, porque o valor presente líquido ele deve usar a taxa de desconto e não a taxa de retorno. Certo? E aí o critério é o valor presente líquido. Líquido por quê?
porque eu estou tirando as entradas, menos os desembolsos, é o valor líquido de cada um dos períodos. E essa é a técnica do valor presente líquido. Tá? Por que ela é importante? Porque quando eu for fazer, por exemplo, o que a gente tem agora, que é a taxa, aquelas taxas marginais, olha, então, meu primeiro contrato, depois eu vou mostrar para vocês, em 98 se fez uma série de contratos quando a taxa de juros, a Selic, era absurdamente alta, por outras razões macroeconômicas. O câmbio era fixo, quando o câmbio é fixo, você equilibra a economia com os juros. E aí os juros oscilam demais e eles deixam de fazer uma função que tem a ver com o retorno dos ativos. Ele, basicamente, ele equilibra o câmbio. Então, a gente tinha juros de 50%, 40%, vocês devem todos lembrar. Então, naquele período, as taxas de juros eram muito altas, então a gente tem fluxos de caixas que foram calculados com taxas de juros em torno de 20%. Eu acho que vou mostrar um exemplo aqui, que é 22% real, que é o sistema Anchieta imigrante. Faz sentido. Em 1998, a taxa de juros, inclusive, era mais alta. Só que 20 anos depois, o cenário econômico é completamente diferente. Então, se eu for, por exemplo, pensar numa continuidade desse projeto, como é que eu vou, por exemplo, comunicar esses dois fluxos de caixa, o inicial e o segundo? Certo? São taxas de retorno diferentes, então eu vou ter que trazer tudo para o mesmo valor presente e comparar. E, por isso, eu vou ter que usar um instrumento da taxa de desconto. Tá? A taxa de desconto ela tem essa vantagem, porque, como ela traz o valor presente a um ano base qualquer, que você tem que escolher, ela permite que eu consiga, então, adicionar, comparar valores de fluxos de caixa distintos, que foram feitos em anos distintos e que retratam realidades distintas durante a execução da contratação. Tá? Então, isso é muito importante, porque se eu tenho uma contratação que foi em 98, 2000, e 20 anos depois eu vou adicionar alguma obra, algum tipo de coisa, eu não vou, obviamente, não faz sentido, ou não deveria fazer sentido, que eu vá pagar a mesma coisa que eu estava pagando em janeiro de 2000, quando a taxa de juros estava lá em cima, porque era outra economia. Então, a partir daí, você vai fazendo os fluxos de caixa marginais, e esses fluxos de caixa precisam, então, se comunicar com um ou com o outro através do valor presente líquido. Tá? Bem, então, acho que esse é um ponto extremamente importante. Tá? Segundo ponto, é preciso também lembrar que não foi considerado o efeito do aumento dos preços, ou seja, da inflação. Tá? Então, eu estou falando de um fluxo de valor real. Tá, eu estou usando a mesma database. O que eu quero dizer com o valor real? O valor real não de realidade, que não é fictício, que não é, na verdade, fruto de um empreendedor maluco que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Não. Real versus nominal. Tá? Preços nominais são aqueles preços que estão variando todo ano em função da inflação, e preço real são aqueles preços que estão todos no mesmo ano base. Então, vou pegar, por exemplo, para 2022, vou fazer toda a série lá de tempo, ver quanto que foi a inflação, desconto a inflação e deixo todo mundo no mesmo ano. Tá? Então, tudo que a gente está falando aqui não ainda incluiu a inflação. Tá? Isso pode parecer uma besteira. Mas isso aqui é coisa de economista, exagero. Não, não é. Tá? Não é muito nosso assunto, mas, por exemplo, tem uma discussão muito interessante que eu vejo aí só para citar o exemplo, né, sem querer emitir nenhum juízo, mas uma discussão dentro aqui do reajuste de câmaras municipais, em que há um entendimento de que você deve preservar um valor nominal ao longo de todo o mandato, e há um outro entendimento em que eu devo preservar o valor real em todo o mandato. Se eu for preservar o valor real em todo o mandato, eu aplico a inflação todo ano. Se tiver inflação, aumenta, se tiver deflação, reduz. Se for manter o valor nominal, eu não ligo para a inflação e só em 4 anos se altera o valor. Tá? Então, por exemplo, preço nominal versus preço real ele tem uma importância aí, muito grande. Tá? Bom, estou falando aqui, né? Estou colocando aqui. Em relação ao fluxo de valores envolvidos, então, uma concessão, os valores futuros não são sempre positivos, pois há valores expendidos. Em geral, tem uma característica, né, gente? Isso aqui tem uma característica muito clara, né? Que eu falo, isso aqui parece teoria, mas é de uma praticidade enorme. Porque, você é maluco, né? Mas, se vocês forem pensar, qual é a característica de qualquer concessão? Bom, você vai conceder um negócio, o que você espera que o concedente faça? Gaste dinheiro. Certo? Então, vai gastar dinheiro. A ideia inicial é que você... A ideia inicial não, né? Mas o que você espera é que a primeira fase é uma fase de pesados investimentos. Em geral, o sujeito nem tem retorno.
Por isso que, então, é tão importante que ele tenha a capacidade financeira de fazer isso. Quando eu tenho, num país desenvolvido, um fundo de pensão que contratou um operador, em geral, esses fundos de pensão eles têm muito dinheiro. Então, quase nunca é problema. Então, você nunca vai questionar que o sujeito tem dinheiro. O cara que está administrando 200 bilhões de dólares, ele não tem 3 bilhões de dólares para tocar uma obra. Óbvio que ele tem 200 bilhões, caramba. Aqui, no nosso caso, é mais delicado, porque a gente vai ter um período inicial de desembolsos muito forte, que depois vão ser pagos ao longo do tempo, e, em geral, portanto, naquela planilha zona de Excel, os primeiros valores são negativos, e lá para frente eles começam a ficar positivos. O que é uma característica de qualquer concessão, PPP, que se espere, né, que se espere que o parceiro privado faça isso, só que, do outro lado, tem características, tem consequências, desculpa, que são o seguinte: a depender de como estão calculadas as coisas e de onde eu jogo com o numerador ou denominador desta continha, isso aqui muda. Tá? Então, vejam só, isso acaba gerando um pouco mais de complicação, porque, no final das contas, a gente vai ter aqui, olha, aonde eu mexo, certo? Aonde eu mexo não é neutro, certo? Então, um investimento no ano 1, um investimento no ano 2 e um investimento no ano 3 é diferente, certo? Ainda que sejam do mesmo valor, certo? Se a taxa de desconto ela vai entrando em cada ano que passa de uma forma exponencial, e a taxa de desconto é 1 mais alguma coisa, suponha que fosse 5%, então 1,05%, se eu vou dividir no primeiro ano, eu vou dividir por 1,05%. Se eu vou dividir lá na frente, no 20º ano, é 1,05 elevado a 19. Certo? Portanto, fazer um investimento hoje, certo, vale X. Se eu postergo por 5 ou 6 anos, sai muito mais barato. Certo? Vai ser muito mais barato, porque ele vai ter menos peso. Enfim. Tá? Então, aqui a gente tem toda uma dinâmica que é importante de ser relevada. Então, o tempo faz diferença. Tá? Bom, continuando. Tá? Como nenhuma empresa participará da concessão se não tiver lucro, o VPL de interesse, ou seja, o valor presente líquido de interesse, será calculado com base na taxa de retorno. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Do que seria o que a gente chama de taxa mínima de atratividade, ou lucro mínimo aceitável, que também é super complexo de se fazer. Tá? Então, a gente for olhar aqui, para uma concessão de 20 anos, então, veja só, eu não estou usando mais a taxa de desconto. Agora eu não quero mais saber isso. A taxa de desconto, o que ela era? Pegava o fluxo e trazia para o valor presente e falava, olha, agora eu posso falar como em qualquer negócio. Certo? Quanto custou comprar a merenda? Custou 50 milhões de reais. Sei lá, estou chutando qualquer número, não tenho a menor noção de ordem de valor. E eu posso comparar quanto custou esta concessão esses 20 anos. Isso aí custa 450 milhões de reais, trazendo o valor presente. Certo? Confesso que agora, por exemplo, tinha os contratos de concessões que tinham um valor total lá, escrito, né? Eu lembro que tinha um que era 21 bilhões, eu lembro que eu passei assim, nossa, acho que é o maior contrato que eu toquei na minha vida, né? O maior terceiro valor, né? Acho que o terceiro de maior valor que eu passei na minha vida era 21 bilhões, que estava escrito na capa. E eu confesso que eu não lembro, mas provavelmente simplesmente somaram tudo e não trouxeram o valor presente. Acho que provavelmente não, né? Mas, enfim, se a gente tivesse trazido o valor presente, usando a taxa de desconto, saberia qual é o real valor daquele contrato. Tá? Isso é importante. Tá? Agora a gente não está falando mais disso. A gente está falando de outra coisa. A gente está falando, bom, tem o retorno aí. Certo? Qual é o retorno justo? A palavra justo é uma palavra complicada. Certo? O que é justo? E por que eu coloquei entre parênteses? Porque aí tem, na verdade, um aspecto normativo. O que é justo eu cobrar de alguém? O que é justo eu cobrar para fazer um serviço público? O que é justo eu cobrar para oferecer uma vacina? O que é justo eu comprar para oferecer um transporte público que preste? Enfim, essas coisas elas são delicadas. Mas, enfim, o que a gente pode, em termos de boa técnica, aqui dizer? Tá. Então, agora, eu quero calcular o valor presente líquido minimamente aceitável. Por que ele é importante? Veja, porque está lá na lei de licitação, não importa a sua versão, se é a sua versão antiga ou a sua versão nova, tudo tem que ser execuível. Certo? Não faz sentido a gente aceitar, né,
que uma proposta, verificar, olha, essa proposta é tudo ok, tudo aqui, porque mas no final das contas ela não fica em pé. É esquisito, né? Você aceitar que o indivíduo vai prestar aquele serviço, vai ser um bom parceiro da administração pública, dado que ele vai aceitar um prejuízo absurdo. Sei lá, só não tem uma justificativa. O cara quer ter um case, quer ter olha, que não, quero ganhar aí, porque eu quero falar que eu trabalho com o governo do Estado de São Paulo, com um governo de uma prefeitura, sei lá, pode ter essas coisas assim específicas, mas, em geral, não faz muito sentido. Então, a taxa mínima de atratividade é como eu calculo no tempo qual que é o menor valor que faz sentido esse projeto. O menor que isso não faz sentido. Certo? Menor que isso tem alguma história por trás, porque não faz sentido. Do ponto de vista econômico, não fica em pé. É outro motivo que eu vou explicar. Que pode ser até, não precisa ser uma coisa de má fé, pode ser, de fato, uma estratégia de mercado. O cara quer ganhar para ter um case e falar, sou um fornecedor da administração pública paulista. Pode ser. Essas coisas existem. Mas, enfim, não é do ponto de vista econômico traduzível. É uma outra esfera que entra. Tá? Então, como é que a gente vai olhar isso? Certo? O preço justo da concessão. Tá? Então, o que é importante aí, né, é que o preço adequado, tá, a ser pago em um contrato de concessões pelos bens e serviços oferecidos pela concessionária, incluindo os valores investidos, é obtido pelo VPL, utilizando-se a taxa mínima de atratividade. Tá? A partir daí, houve alguma coisa em que a administração pública decidiu pagar mais. E aí tem que se entender o porquê disso. Tá? Porque a partir da taxa mínima de atratividade, você já tem o quê? Você já tem o negócio já fica em pé. Tá? E, teoricamente, a meu ver, seria esta taxa que deveria orientar todos os reequilíbrios econômico-financeiros. Enfim. Bom, como é que eu calculo isso? Tá? Para ter a taxa mínima de atratividade, eu preciso usar, então, técnicas de mercado. A mais famosa de todas é o WACC, né, na sigla em inglês, ou o CAPM. Né? O que é o CAPM aqui? Eu vou passar rapidamente. Né? É um método que parte do princípio que existem duas fontes de capital para funcionamento da empresa, capital próprio e capital de terceiros. Ou seja, essa empresa ela vai ter uma composição em que ela vai usar o capital próprio dela ou vai usar o capital de terceiros. Ah, não, mas por que isso? Porque nem sempre isso é uma questão óbvia. Tá? Vou dar um exemplo. Tem setores que há grandes linhas de financiamento. Por exemplo, que não tem nada a ver com a gente, papeleiras. Essas papeleiras elas têm grandes linhas de financiamento, tinham por muito tempo nos diversos governos federais brasileiros, tinham grandes linhas. Esses caras, o tempo todo, distribuíam os lucros e pegavam dinheiro emprestado. Porque você faz a conta. Você pega o seu dinheiro, você aplica na Selic e você usa um dinheiro mais barato, que é do BNDES, para operar a sua empresa. Certo? Tudo plenamente legal. E aí, nesse caso, você tem o quê? Uma participação maior de capital de terceiros. Certo? Um outro que nos é mais próximo, saneamento básico. Em geral, saneamento básico tende a ter linhas de financiamento que são mais baratas. Logo, tende a se ter maior endividamento dessas empresas que operam saneamento básico e uma maior participação de capital de terceiros. Tá? Seria completamente diferente, por exemplo, de uma empresa de prestação de serviços, onde basicamente é zero máquinas, zero investimento e é mão de obra que está lá limpando, varrendo. Né? Então, nesse tipo de empresa, por exemplo, que são terceirização de serviços, eu imagino que basicamente tudo seja capital próprio. Dificilmente essas empresas vão ter muito capital de terceiros. Não tem linhas boas, essas empresas vão acabar pegando no mercado capital de giro, que é muito caro, e, portanto, não faz sentido que elas tenham um capital de terceiros alto na sua composição. Então, veja, aquilo que eu estava falando para vocês no início, quando eu fiz aquela pequena digressão sobre as características do mercado desenvolvido, as características do mercado. Quando a gente for fazer esses cálculos, fica difícil. Eu lembro que, cá entre nós, estamos aqui no momento íntimo entre nós, eu lembro que há 10, 15 anos atrás, a gente pegava lá 1000 empresas, as 1000 maiores do valor, Gazeta Mercantil naquela época, né, que depois foi para o buraco, uma velha e boa Gazeta.
E fazia na unha, né? Pegava lá, baixava, pegava os resultados e tentava calcular essas coisas, né, na unha. Né? Hoje não, hoje a gente tem algumas plataformas e serviços aí que ajudam. Confesso que não sei se o tribunal consome elas, mas Bloomberg, essas plataformas da vida, mas elas têm, vamos dizer, hoje você tem mais oferta de serviços que informam essas coisas. Muito embora se mantenha ainda aquela velha característica. Né? Olha, você vai pegar um município de pequeno porte, né, que vai ter uma concessão, a gente dificilmente, infelizmente, vai ter benchmarking de mercado para fazer esses cálculos. Tá? Então, bom, o que eu tenho aqui, né, na taxa marginal de atratividade, que é a formulazinha clássica do CPM, então eu tenho o Dzinho aí, é o valor do capital de terceiros, dentro do meu total de ativos, então a proporção do capital de terceiros, o custo de capital de terceiros antes de impostos, que é aquilo que eu já estava falando há algum tempo atrás, é alto, é baixo, quanto menor for, mais você imagina que tenha participação no capital de terceiros, certo? Tá? E aí o que eu tenho? Tem aí as alíquotas de impostos que eu estou colocando, a participação, o custo do capital próprio e qual que é, então, a rentabilidade do capital próprio. Tá? O custo do capital de terceiros ele tem que retratar a taxa média paga pelas empresas do setor envolvido no mercado para a realização daquele tipo de investimentos. Tá? Como eu falei para vocês, concessão da linha amarela lá que a gente teve que olhar alguns anos atrás. Não tinha, era a primeira. A primeira. Na verdade, calcular aquele CAPM, tecnicamente falando, era impossível. Tipo, não tem mercado, não tem como fazer. A solução lá que encontraram foi fazer uma comparação com empresas ferroviárias de carga dos Estados Unidos. Você fala, nossa, certo? Mas, no final das contas, houve um esforço até louvável para conseguir chegar num número. Tá? Então, isso acho que, fatalmente, a gente, por trabalhar com a administração pública municipal, estadual, e num país em que não é tão desenvolvido esse setor, essas coisas elas vão se tornar difíceis de fazer. Difícil de você ter ali uma avaliação. Porque a própria administração pública vai ter uma dificuldade muito grande de fazer essa avaliação. Certo? De novo, agora vai ter a segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá, concessões, por exemplo, do metrô. Mas, em um momento, houve a primeira. Tá? E, quando a gente pegou a primeira, não havia... Sabia-se isso, tá? Mas não tinha-se como aplicar. Tá? Então, de qualquer forma, custo capital terceiro tem que retratar a taxa média de empresa setor no mercado envolvido para a realização dos investimentos. Essa apresentação depois, né, ficar à disposição pessoal, se quiser, está ótimo. Mas isso aqui também é um guia, né, gente? Se vocês forem olhar um estudo de viabilidade econômica em algum momento, que vê lá nos anexos, apêndices, sei lá o quê, isso é um guia do que está lá. Olha, deveria estar lá, da onde se arranjou esse capital de terceiros. Você calculou a taxa mínima de atratividade? Legal. Então, você tem uma menor noção de qual que é a proporção de operação desse setor de endividamento? Certo? Quanto que é endividamento, quanto que é capital próprio, quando é endividamento, qual que é o custo desse endividamento, que é o que a gente está falando aqui, certo? E quando é capital próprio, qual que é o retorno desse capital próprio. Tá? O custo do capital próprio, como eu falei para vocês, reflete a taxa de retorno mínimo do orçamento, a taxa de retorno mínimo da atividade. Tá? E aqui, deixa eu passar aqui que foi mais fácil. Tá? Você tem que levar em conta o custo de oportunidade. Tá? Qual que é uma regra básica para o capital próprio? Por isso que a taxa de marginal de atratividade não é igual a Selic. Tá? Bom, capital próprio, o que eu posso fazer no mínimo? Eu vou lá, chamo o gerente do banco e falo, me arranjando um fundo de renda fixa aí, ou renda variável, vamos pôr Selic. Comprar título do Tesouro. Pronto, acabou. Certo? Bom, dá para saber que, no mínimo, esse é o melhor negócio que qualquer investidor no Brasil pode fazer. Tá? Então, a taxa mínima de atratividade ela não é a taxa Selic, porque existe um componente dela que é a participação do capital de terceiros dentro do negócio, da concessão, e o custo que pode ser menor que a Selic. Então, regra de bolo, quanto mais for um setor em que há linhas baratas de fontes de financiamento públicas, com certeza públicas, certo? A taxa mínima de atratividade pode
ser razoavelmente menor do que a Selic. Certo? Se não houver, deve ser muito próxima da Selic. Outro ponto, não é bem a Selic do ano, certo? Que aí seria uma outra dificuldade. Tecnicamente, o que seria mais correto? Olha, minha concessão tem 30 anos, então tem que comparar com a taxa praticada nos juros da dívida pública de títulos públicos com vencimento similar. Tá? Se vocês forem pegar, por exemplo, a dívida pública americana, ela tem toda a composição que a gente imagina. Veja, alguns títulos de vencimento de curto prazo, que são muito poucos, há títulos de investimento de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Tá? Até, por exemplo, o caso, no Japão, que você tem títulos perpétuos, ou seja, títulos que não vencerão nunca, que vão pagar uma taxinha lá para sempre. Tá? Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem mais dificuldades. Em caso de não há nenhuma base de comparação, vamos com a Selic mesmo, porque é o que há de mais próximo. Tá? Então, está lá. Então, lá em concessões operadas por empresas de grande porte, com capital aberto na Bolsa de Valores, a gente pode usar, então, o Capital Asset Pricing Model, CAPM. Caso contrário, usa a Selic mais um spread. Tá? E aqui tem a formuletinha clássica, né, da coisa, mas aqui eu não vou perder tempo. Mas vamos lá. Para entender como o lucro varia em fluxo de caixa, que acho que é um pouco da mecânica, né, que seria como, mexendo com os números, o que acontece com o preço no tempo. Então, reparem só, para majorar a taxa de retorno, que está embaixo, ela está no denominador. Lembra? Então, isso aplica o aumento do denominador, reduzindo o valor presente líquido. Então, assim, para você manter o mesmo EPL, é preciso, então, aumentar o numerador. Se você aumentou o denominador, você precisa aumentar o numerador, para compensar o impacto de um denominador maior. Tá? Então, essa é a regra de bolo. Certo, que você tem. Então, observem isso. Às vezes, se tiver um pouco de dificuldade, pega lá, fica observando a fórmula, aumenta aqui, reduz ali, vocês vão vendo, né, que eu não gosto de falar que parece jogo de planilhas, que jogo de planilhas, na verdade, é um jargão de corrupção. Né? Então, não é bem isso, mas existe, né, uma matemática delicada aí, tá? Que dá para joga o preço para lá, joga o preço para cá, mexe aqui. Se você desloca um investimento um ano, isso tem efeito. Porque você troca o denominador pelo qual você está dividindo aquela entrada de dinheiro. Tá? Bom, continuando aqui. Tá? Então, visando simplificar a análise de investimento, uma das taxas mais importantes da teoria de finanças é aquela que produz um VPL igual a zero, certo? Que é chamada taxa interna de retorno. Então, taxa interna de retorno é uma metodologia de decisão de investimento, que, no final das contas, acabou sendo usada como uma fórmula de mensuração de desequilíbrio econômico-financeiro. Então, basicamente, qual é a ideia? Alguém pensou o seguinte, fazer toda essa calculeira aí é difícil, então vamos fazer o seguinte, cria um comando Excel, tem lá, né? Na verdade, o comando Excel, obviamente, veio depois, mas vamos imaginar qual que é a taxa. Olha, é o seguinte, a ideia é básica. Você monta lá o teu Excelzão. É a coisa mais simples. Do ponto de vista pessoal, se fosse abrir uma franquia, vou abrir uma franquia, tá legal. Então você vai lá, põe o seu quanto você acha que você vai investir, quanto você acha que você vai ganhar na franquia, monta o Excelzão, traz tudo para o valor presente, se é preciso, sabe bem a teoria de finanças, então você vai usar uma taxinha de desconto, traz para cá, traz tudo para o presente com a taxa de desconto, porque você sabe que 100 mil reais lá na frente não é a mesma coisa que 100 mil reais aqui, e aí você tem um valor presente líquido. E aí você vê que o seu valor presente líquido é negativo. O que você fala? Não vou abrir a franquia. Certo? Se o valor presente for positivo, fala, opa, dá dinheiro. Deu 500 mil reais. Pô, legal. 500 mil reais, tá bom. Tudo bem. Vou fazer. Certo? Claro, reparem como eu falei da história de comparar. Você pode comparar com o fluxo de um outro negócio e ver que o outro negócio deu 700 mil reais. Então, você vai para o negócio que deu 700 mil reais, não o negócio que deu 500 mil reais. Enfim, mas se eu quiser perguntar, esse negócio fica em pé a que valor? A taxa interna de retorno é simplesmente o valor que é calculado, tá,
quando o valor presente líquido é zero. E para que ela serve? A partir desta taxa, certo? O retorno é positivo. Então, a taxa interna de retorno tem essa característica. Se ela é 10, então mas o que eu faço essa conta? Então, eu peguei meu Excelzão, certo? Vi tudo que era de entrada, as receitas, com, sei lá, pedágios, as receitas acessórias, que vêm aí com propaganda, botei um fibra ótica lá, botei Wi-Fi, serviço, sei lá, tudo que podia fazer lá, foi feito. Depois, tudo que eu tenho que investir para conservar, manter, ampliar a rodovia, o serviço. Tenho, então, um fluxo de caixa bonitinho. Tá? Aí, o que eu faço? Para cada ano, eu vou pedir para o Excel tem uma fórmula que faz isso, boa parte de vocês deve saber, que acha qual que é a taxa de retorno, qual que é o denominador que faz com que esse valor presente líquido seja zero. Sei lá, deu 8%. Opa, qualquer coisa que me dê menos que 8% vale menos a pena. Tá? Se a Selic estiver em 7%, poxa, legal, isso dá mais dinheiro que investir em título público. Se a Selic estiver em 10%, opa, isso aqui me dá menos. Tá? É claro, isso é ao longo do tempo. Então, de novo, deveria ser uma Selic de um título público de dimensão similar. Tá? Então, é a regrinha de bolo. Né? Se a TIR do fluxo de caixa for maior do que a taxa maior de atratividade, que é a taxa real mínima do negócio envolvido na concessão, por isso que a gente falou antes de taxa mínima de atratividade, devo fazer o negócio, ou o negócio aceitável. Tá? Se for menor, não faz sentido. O que acabou acontecendo foi um certo imbróglio em que a administração pública se meteu, certo? Que é acabar usando este conceito como o conceito de equilíbrio econômico-financeiro nos primeiros contratos. Certo? Ah, não, alterou a TIR. Não, está errado. A TIR é uma técnica de simplesmente você ver igual a zero, se for maior ou menor, e, na verdade, deveria sempre se trabalhar com o valor presente líquido, certo? Com uma taxa de desconto referencial a ser apresentada pela administração pública e a gente considerar que era razoável. Tá? Então, vamos lá, conclusões aqui. O conceito primordial para equilíbrio econômico-financeiro é o preço adequado, definido pelo valor presente dos valores futuros do contrato de concessão, trazidos ao valor presente pela taxa mínima de atratividade. Certo? Ou seja, isso é, na verdade, diferente da TIR. Tá? Porque a TIR, como eu falei para vocês, a TIR é a taxa que torna o valor presente líquido igual a zero. Certo? E isso, então, é um pouco... Isso é complexo, um pouco complicado. Tá? Segundo ponto. Tá? Tudo isso estabelecido, tá? Ainda já para o final, gente, é possível definir uma matriz de risco das variáveis que devem ser consideradas como risco compartilhado ou inteiramente assumido pela administração. Tá, aqui é outro aspecto importante. Né? Então, tudo bem. O que gerou essa movimentação de valores? Tá? O que entra no Excel que eu considero, o que não entra no Excel que eu considero? E essa pergunta não é trivial. Não é trivial. Tá? Por quê? Olha, se a taxa mínima de atratividade depende do custo do capital de terceiros. O custo do capital de terceiros é quanto que a concessionária do serviço público vai se financiar. E se por acaso a administração pública assumir todo o risco de demanda, isso não vai fazer que, no final das contas, se reduza o risco da operação, a concessionária vá ao mercado e capte dinheiro muito mais barato, fazendo com que a concessão seja muito mais barata para os cofres públicos. Tá? Pode ser que não. Pode ser que, mesmo assumindo esse risco de demanda, certo? Ainda assim, o efeito sobre o financiamento do capital de terceiros é baixo e, portanto, não faz sentido do ponto de vista econômico.
Tá? Então, de fato, não há regra definida, e há, na verdade, se tivermos lá em quem executa a política pública, uma boa técnica, na verdade, essas decisões têm que ser assumidas em função de cada um dos mercados. Há casos em que você assumir a demanda do ponto de vista econômico, do ponto de vista do poder público, melhor do que você não assumir a demanda e deixar a demanda totalmente por conta da concessionária, tá? Ou da prestadora de serviço, o que for. Tá? Então, vamos lá. O risco das receitas principais. O risco da demanda dos usuários é de inteira responsabilidade da concessionária ou parcela será absorvida pela administração? Tá, como eu acabei de dizer. Tá, essa é uma das perguntas importantes. Tá? Não há resposta pronta. Tudo depende das características de mercado e quais são as características de financiamento deste mercado. Tá? Se eu consigo reduzir o custo de captação, é capaz de que a administração pública, ao tomar mais risco, ela, do que o prestador, ajude. Pode ser que não. E, no final das contas, deixa o risco da demanda ser do prestador. Tá? Então, não tem uma... Olha, sempre, não, imagina... Esse risco de demanda aí, se não aparecer ninguém, não é culpa, não tem nada a ver com a administração pública. Quem pegou o negócio, que se vire. Quem pariu o Matheus, que o cuide. Não é bem assim. Tá? Tem que ter um estudo, dentro do estudo de viabilidade econômica, é ideal que tivesse alguma palavra sobre isso. Não espero que tenha, porque, de fato, né, isso é complexo. 2. Risco de receitas acessórias. Novas receitas decorrentes do uso de bens e serviços sob distração serão compartilhadas ou inteiramente absorvidas pelo setor privado? O quanto que eu quero que o sujeito... Você veja, quanto mais eu... E aí é uma coisa interessante. Como ela é acessória, ela não é principal, e, portanto, não é isso que eu vou imaginar que vai sustentar o retorno do empreendimento. Certo? Então, o que eu quero aí em termos de... Olha, o que vier de melhor eu quero botar aqui para dentro, quero que entre, portanto, vai reduzir o quanto que a gente vai ter que o usuário pagar, ou a administração pública pagar em contrato de prestação. Né? Ou não, eu quero, por exemplo, induzir serviços novos. Não, é bom para a economia local lá, que coloque uma fibra ótica lá dentro daquela rodovia e que ligue, e isso aqui me ajuda. Então, essa é uma outra questão que tem que entrar. Tá? Tributação, né? Modificações de atribuição incidentes sobre as receitas de expedição risco do setor privado ou do setor público. Tá? Então, quais desse tipo de o que está pactuado ou não. Então, né, a gente tem muitos casos, né? Aumentou o ISS do município, e aí o pedágio era lá, e aí houve desequilíbrio, mas o que estava previsto no contrato, ou não estava no contrato, a administração pública entra, mas aí é o poder público municipal que está provocando um desequilíbrio, como é que funciona isso? Tá? E também aqui a taxa de atratividade. Tá? Então, capital de terceiro, variações nos custos de financiamento devem ser compartilhados entre a concessionária e a administração, ou são riscos inteiramente do setor privado? Que, eventualmente, a gente poderia entrar nessa seara também. Certo? Vem cá. Se a gente conseguir ter linhas de financiamento para esse setor, novo marco do saneamento básico, vai ter mais dinheiro para o saneamento básico. Certo? Isso daí é compartilhado ou não é compartilhado? Porque isso vai mudar a estrutura de capital da empresa, vai mudar os retornos e vai ter consequências no fluxo também. Certo? Custo de capital próprio. Variações no retorno do seu capital investido no setor devem ser compartilhados ou são inteira responsabilidade do setor privado? Tá? Então, por exemplo, capital de terceiros, né? Não sei se... Deixa eu ver, dá tempo. Né? A gente acaba tendo formas de inclusão disso. Né? Então, se não falha a memória, no contrato de concessão, depois dos slides eu coloquei as cláusulas, no contrato de concessão da linha 4 do metrô, é um contrato bem interessante. Eles fizeram o seguinte, nos primeiros 15 anos, eles fizeram uma taxa de reajuste que é 50% IPC da FIP e 50% IGPM. E depois dos próximos 15 anos, é o IPC da FIP só. Por que isso? Não, porque é o seguinte, porque nos primeiros 15 anos é quando vão ser comprados os trens, quando vão ser comprados todo o material
rolante, para fazer a concessão funcionar. E, portanto, como tudo isso não tem no Brasil, a gente não tem indústria, né? Eu estava lendo que a gente não faz nem escada rolante, não sei se isso é verdade ainda, mas tudo é importado. A empresa ela vai, na verdade, comprar fora. Ela vai comprar em dólar. Ela não vai comprar em real. Certo? Então, ela vai pegar um financiamento para pagar em dólares. Mesmo que ela pague um financiamento, o valor que ela vai pagar lá é em dólar. Isso tem o risco cambial. O risco cambial, certo, entra. E o IGPM é um índice de inflação que é altamente correlacionado com a inflação. Desculpa, com o câmbio, perdão. É uma índice de inflação, só pode ser inflação. Com o câmbio. Então, toda vez que você tem grandes variações cambiais, o IGPM varia muito próximo do câmbio. Então, foi uma forma esquisita, eu diria, porque era mais fácil, sei lá, criar uma cláusula mais explícita sobre isso, de criar uma forma de compartilhamento desse risco. Certo? Veja, faz sentido? Do ponto de vista econômico, sim. Ali a administração pública tomou uma decisão, que era, olha, se eu não fizer isso, esse risco cambial vai aparecer e alguém vai cobrar. Então, eu vou reduzir esse risco para tornar o financiamento mais barato, o capital de terceiro mais barato, reduz a taxa mínima de atratividade, o contrato fica mais barato para a administração pública. Ok. Certo? É claro, tem aí um comportamento que é imprevisível, que é o risco da economia e o câmbio, como ele vai se comportar. O capital próprio, certo? Oscilação da Selic, tudo isso impacta. Certo? Nos últimos anos, a gente teve, na verdade, veja só, um comportamento muito positivo. Se for pensar, desde esses contratos começaram, desde lá do Fernando Henrique, 94, se não falha a memória, os primeiros lá da administração pública federal, depois os contratos aqui em São Paulo, 98, 2000, 2008, 2006. Se a gente for pegar, a gente está num período em que a gente tinha a Selic absurdamente alta, né, e ela foi caindo. Né? Eu tenho até aqui mais para frente. É meu último slide. Né? Vejam só. Ó. Então, a gente teve, olha só o comportamento, taxa Selic anualizada, quando começou o contrato, era 50, 40, lembra? Picos que tinha, né? Porque estava ajustando o câmbio. Né? Pô. E esses contratos, então, eles foram assinados, a título contratual ali, ela é em torno de 20%, enquanto que o CAPM, ali, a taxa mínima de atratividade, ela foi caindo. Por que ela foi caindo? Porque foi mais barato operar. O capital de terceiros era mais barato. O capital próprio ficou mais barato. Porque, lembre-se, tem o custo de oportunidade. Por que eu vou fazer esse negócio se eu posso pôr na Selic? E a Selic eu não faço nada, eu fico em casa. Só fico controlando lá no celular o que aconteceu com o dinheiro. Certo? Então, por exemplo, num contrato mais moderno, né, a gente fala em teoria dos contratos, né, técnica dos contratos, um contrato mais moderno, em que houve uma curva de aprendizado de todos os atores, a gente vai ter que... Bom, isso aí é compartilhado de que forma? Certo? Não vale a memória? Deixa eu voltar para trás aqui. Aqui, ó. Tá, o ajuste previu um investimento de 953 milhões, valores de 1998 por 20 anos, tá, o sisteminha Anchieta Imigrantes. E se me falha a memória, a cláusula que trazia todo o entendimento sobre a matriz de equilíbrio econômico-financeiro era essa daí, a cláusula 29. Tá? Então, ocorrências de casos de força maior, desconsideradas aquelas coberturas seja aceita por instituições seguradoras bem conceituadas no mercado brasileiro e internacional, dentro de condições comerciais razoáveis, era uma causa de desequilíbrio, modificação unilateral imposta pela administração pública, que resulte em uma significativa alteração dos custos da receita para mais ou para menos da concessionária. Vamos lá. Oscilações cambiais, alterando substantivamente para mais ou para menos nos pressupostos adotados para a elaboração das projeções financeiras, desde que isso não fosse possível de ser coberto por um hedge, tá? Ou seja, uma operação financeira, ou alterações legais de caráter específico. Veja aqui, interessante, né? Como eu falei para vocês, há uma curva muito acelerada de aprendizado, eu acho que o pessoal do direito, que trabalha com direito, né? E pode retratar melhor, de aprendizado de como a gente... Olha, essas cláusulas eram muito simples. Né, gente? E foi se aprendendo. Certo? Do ponto de vista técnico, o que um economista, eu como economista, diria para um colega do direito, que vai ajudar a estruturar e olhar,
esse contrato é falar todos esses elementos que eu trouxe aqui, eles precisam ser previstos. Tá? É claro que a vida é muito mais diversa e complexa do que qualquer previsão contratual. Nenhum contrato é capaz de prever todas as contingências da vida. Mas, do ponto de vista técnico, todas essas contingências que eu falei aqui para vocês, elas são relevantes e deveriam ser cobertas em um bom contrato. Tá? Deixa eu ver aqui mais uma coisinha. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui na linha 4, qual que era aquela outra cláusula que eu falei para vocês. Aqui tem umas tabelinhas, tudo, mas acho que... Tá. Essa é da linha 4. Então, a cláusula 7ª, que é a cláusula 7ª no contrato de concessão da linha 4, tinha essa cláusula aí, ó, vejam só que interessante. Tá? Taxa de remuneração da concessionária reajustada, taxa de tarifação, e eu tenho o IGPM e o IPC da FIP. Tá? E era justamente o quê? Eu lembro que houve, depois teve lá, na época lá, perguntou para explicar o que era isso. Não, que a gente está aqui trazendo compartilhamento de risco cambial. Certo? De uma forma, eu diria, um pouco heterodoxa, né? Ou seja, sei lá, poderia ter colocado uma cláusula, uma coisa mais específica, mas que trouxesse de uma forma mais clara e não usasse o indicador, porque o IGPM, na verdade, ele, para quem conhece mais essa área de índices de preço, ele é um índice antigo, na verdade, né? Ele é um índice dos anos 40, que foi poucas vezes atualizado pela Fundação Getúlio Vargas, ela tem até um vício, né? Como é muito utilizado, eles não querem mudar. Então, fica como está, e aí nunca é atualizado, porque ele é muito utilizado. Né? Então, vamos dizer assim, ele é filho do sucesso. Tá? Enfim, perguntas? Né? Tá? Acho que aqui tem um pouco mais interessante, tem algumas cláusulas que eu trouxe sobre matriz de risco, né, que eles falam, olha, então, receitas alternativas, tá? Então, índice de qualidade de serviço, por exemplo. Né, então, eles colocaram aqui, olha, então, eu estou mitigando, então, por exemplo, qualidade. Não adianta também prestar o serviço, ser um serviço ruim. Certo? Então, eu tenho um indicador de qualidade, que, se não me falha a memória, era uma pesquisa, tipo uma survey, que é feita com os usuários, e, a partir daí, você tem um indicador de qualidade, e isso entra no cômputo do pagamento. Tá? Eu tenho também cláusulas que a gente não vai passar aqui, mas são regrinhas. Tá? Vou passar aqui, depois vocês dão uma olhadinha, se quiserem interessados, que é sobre riscos, por exemplo, de demanda. Não, então, olha, se eu tiver uma demanda... Ai, caramba, pode ser aqui. Tá? Então, olha, se eu tiver 90% a 110%, tudo que a demanda de passageiros oscilar entre 90% e 110%, eu não tenho ajuste. Entre 90% e 80%, eu tenho uma regra. Entre 80% e 60%, e 110% e 120%, eu tenho uma outra regra ali que vai modificar. Tá? Então, mitigando o risco de demanda. E esse contrato é um contrato que eu achei bem interessante, que, por exemplo, olha, aí existe um quanto de qualidade que a linha vai usar, vai oferecer para o usuário, mas, por exemplo, ela tem a linha, se não for a memória, a linha Celeste, aquela linha da Marginal Pinheiros, ela é uma linha alimentadora. Então, numa cláusula lá, está garantido um número mínimo de carros circulando na linha Celeste, porque ela é uma linha alimentadora. Se, por acaso, a linha alimentadora tiver menos, certo, carros, ela está transportando menos gente, então, aqui a minha demanda vai ficar prejudicada, porque a quantidade, o fluxo que eu esperava, que eu esperava receber dessa linha não veio. Tá? O que é curioso, e aqui já fechando, tá? É que eu tenho cláusulas específicas para impacto cambial. Tá? Então, o impacto cambial deverá ser demonstrado mediante parecer de empresa de auditoria de notória idoneidade, contratada pela parte interessada na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? E aí tem toda uma sériezinha de cláusulas que, no final das contas, tá, vão indicar um rito jurídico de tratamento desse desequilíbrio. Tá? Então, vamos lá.
Tá? Então, o impacto sendo que os outros... Então, como vai ser até... Somente será considerado para efeito de recomposição do desequilíbrio econômico-financeiro correspondente a 50% do impacto cambial, sendo que os outros 50% serão absorvidos integralmente pela concessionária. Mas não é bem verdade, porque entra pelo IGPM. Né? Então, na verdade, ficou um negócio poluído, porque não ficou claro. Cobre do... na verdade, até aqui daria para, teoricamente, como vai ser, daria para fazer o desconto. Né? Mas, se não, cobre 2 vezes. Enfim, então vejam só como um pouco, né? Então, fechando, né? Um pouco aqui, né? A gente está indo já aqui para os finalmente, né? Então, como a gente falou aqui, basicamente, o que a gente está falando o tempo todo é de precificação no tempo. Tá? Então, existem diversas taxas que, no final das contas, elas estão envolvidas e deveriam ser tratadas. A primeira delas é a taxa de desconto, porque é a referência que a gente tem que ter e saber qual que a administração pública está usando para fazer os cálculos e, portanto, trazer a valor presente todos os fluxos que ela construiu, certo? Que vão orientar todo o processo, e eventual proposta da empresa vencedora. Tá? A partir daí, a gente aqui tem que levar em conta também a taxa de retorno. E essa taxa de retorno, o ideal é que ela seja próxima à taxa mínima de atratividade. Se eu tiver um certame com certeza competitivo, vai ser. Se não for, é preciso que tenha uma justificativa. E o que é fundamental é que também não seja menor, porque senão não para em pé. Não vai dar certo. Certo? Como é que você faz uma taxa mínima como é que você faz uma taxa de retorno que é menor que a taxa mínima de atratividade se tornar rentável? Você atrasa a obra e joga a obra lá para frente. Certo? Ainda que isso não apareça, na prática é isso, que informalmente vai acontecer. Certo? Então é importante que isso esteja claro, inclusive para calcular qual que é o impacto de eventuais postergações de obras ou de reajustes, o que for. Tá? Enfim, a partir daí a gente tem que levar em conta os principais métodos de análise de viabilidade econômica, o VPL com a taxa de desconto, que é puro e simples. Deu positivo, deu lucro. Deu negativo, não vale a pena fazer. E se deu positivo, tem outra coisa melhor para fazer? Certo? A gente sabe que para em pé, mas talvez não seja tão importante. Sabe que é uma coisa interessante, mas para a teoria econômica, para os economistas, parceria público-privada, na verdade, é um negócio cuja taxa mínima de atratividade é menor do que a taxa de mercado. E, portanto, o governo tem que ser parceiro para aumentar a taxa mínima de atratividade até ser razoável para o setor privado. Então, essa, na verdade, é a ideia da parceria público-privada. É uma concessão que não se sustenta por si só. Então, o governo precisa entrar pagando. O direito ele tem uma forma de enquadramento e uma nomenclatura diferente. Tá? A gente falou aqui, então, como definir a taxa mínima de atratividade, e o método disparado campeão no mundo é o CAPM, tá? Que você vai ver o custo do capital médio ponderado, tá? Vendo qual é a participação no capital de terceiros e qual é o capital próprio, qual é o custo do capital próprio, qual é o custo de você pegar a mercado. E, por fim, um elemento que também é crucial nesse fluxo financeiro é o que entra nas entradas que eu considero, o que entra nas saídas que eu considero. Isso tem a ver com a matriz de risco. Qual é a matriz de risco que está associada a esse fluxo financeiro? Porque é a matriz de risco que estabelece aquilo que tem impacto e aquilo que não tem impacto nesse fluxo. Tá? E eu acho que aí, basicamente, a gente fecha o que é, né, o que é preciso saber em termos de teoria de finanças sobre a estrutura econômica financeira de contratos de concessões, que, antes de tudo, é uma estrutura de precificação no tempo. Tá bom? Acho que era isso, gente. Chegando. Se alguém tiver uma pergunta, alguma coisa. Vou fazer uma aqui para ver se anima o povo aí. Ah, tá bom, né? O tema é chato, né? O tema é espinhoso. É um tema muito interessante, mas eu fico pensando, né,
estava pensando, enquanto você estava falando aqui, quais os momentos que a gente iria analisar a planilha, né? Talvez, eu até anotei aqui. Tá bom. Talvez como orçamento estimativo, né? A própria administração pública vai ter que fazer uma planilha dela para estimar o valor do lance, né? A partir do qual vai se dar o início dos negócios. E eu estava pensando também que, se houver um pedido de reequilíbrio, ele vai ser instruído com alguma planilha, aí um outro momento em que isso seria instruído. E, com relação a isso, eu pensei duas coisas. A primeira é o seguinte: se na Lei 8666, né, sei lá, na legislação diz que a proposta comercial ela integra o contrato, né? O contrato é elaborado com a minuta dele mesmo, com o edital e com a proposta comercial. Não está escrito lá que a planilha integra o contrato. Então, aquelas fórmulas se perdem, né? Talvez tivesse que estar escrito assim: as fórmulas do Excel integram o contrato, né? Porque daí a gente também poderia olhar, né? Mas isso não tira a possibilidade da gente olhar para o passado, né? Se a empresa ganhou com um determinado lance e apresentou um determinado planilha ou determinada expectativa de preço, a gente pode olhar para o contrato não como ele estava planejado ocorrer, né? O meu funding que você falou, né? Eu teria acesso a taxas mais elevadas, portanto eu vou ter que cobrar isso. Mas o que de fato aconteceu, né? Então eu tenho 10 anos de contrato. Você achava que ia ter aquela Selic, mas não teve. Será que a gente não pode instigar, com base nisso, provocar o gestor? Olha, será que não está na hora de você pedir um reequilíbrio, né? A administração deflagrar um processo de reequilíbrio para melhorar a posição da própria administração? É isso. Obrigado, Alexandre. Eu concordo bastante. Eu acho que assim existe aqui, acho que uma resposta, obviamente, minha opinião pessoal, né? Eu acho que assim haveria uma necessidade de a gente ter um protocolo, né, de análise, né? Então, que é sobre as fórmulas de Excel. São fórmulas financeiras que tem por trás, né? E de fato essas propostas elas integram um contrato e no final das contas elas são quase que o que mais importa no contrato. E eu acho que para a gente ter etapas, né? Olha, acho que até o que eu tentei aqui é enumerar. Olha, isso aqui tem esses conceitos, então essas coisas a gente precisa checar. Tem taxa mínima de desconto. Então, por exemplo, esse primeiro contrato aí que é da Anchieta Imigrantes o lote, acho que 22, não lembro agora, 18. Eu lembro que tinha uma referência, juro por Deus, num anexo, na página 5.000, que eu fiquei lá, achar, e que falava: olha, se você for calcular o VPL, usa 18%. E nem falava que era taxa de desconto. Mas se você for calcular o VPL, que é então fazer o valor presente, que não é igual a zero, porque isso é TIR, use 18%. E do nada, né? Então, hoje eu falaria: poxa, mas qual que é a sua taxa de desconto? Eu acho que assim, seria interessante a gente ter, eu acho que em um momento, pelo menos informalmente, depois construir isso com o tempo, né, um certo protocolo de verificação de pontos, né? É aquela história: olha, se esses pontos estão cobertos, é como se fosse o seguinte, né? Não tanto para fiscalizar, mas garantir a nossa leitura. É aquela história, né? Se eu tiro o óculos, eu não enxergo nada. Então, se eu tenho um bom óculos, é garantir que, olha, que eu tenho uma boa lente sobre esse contrato. Esse contrato ele não precisa ter esse formato que a gente quer, mas nesse formato que vem, eu acho que ele precisa ter esses elementos que sem eles a gente fica perdido, né? No fundo, a gente vai olhar aquilo, a gente fica completamente perdido, né? E acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, acho que até um pouco, né, o TCU, né, durante 2008, 2006, ele foi muito atuante no cálculo da taxa mínima de atratividade. Eu lembro que eles atuaram muito forte no governo, acho que na época ainda era o governo Lula, e para cair as taxas, eles tiveram um papel muito forte lá. E eu lembro que se vocês forem procurar CAPM tudo da vida, vocês vão achar ali um site, não sei se deve estar lá ainda, né, da NTT, vários pareceres que eles respondiam ao Tribunal de Contas da União e apresentavam esses cálculos, e o Tribunal de Contas da União forçou que caísse, né? Não acho que a gente precisa, eventualmente, ter esse papel
Então, ativo. Mas eu acho que, com certeza, encontrar todos esses elementos num contrato facilitaria muito que a gente pudesse responder as questões. Poxa, será que isso aí não, será que não passou do tempo de uma ação da administração pública? Será que esse equilíbrio... A própria pergunta, será que existem condições, existem informações mínimas nesse contrato para que se calcule o equilíbrio econômico-financeiro? Sabe? Porque, no fundo, é o seguinte, é tudo no improviso. É garantir que não seja no improviso, garantir que, olha, todos os dados importantes para se fazer esses cálculos estão lá. Que eu acho que já daria para a gente, por exemplo, uma segurança de atuação, né? A gente poderia olhar e falar, opa, a gente está pisando num campo em que a gente encontra tudo direitinho. Né? É um tema complexo, como acho que falei para vocês, a gente é um país, a gente está aprendendo a fazer isso, né? A gente é a geração de servidores que está tendo que lidar com isso, surgindo mais contratos, numa forma... Mas eu acho que isso seria um avanço bacana, que a gente tivesse um protocolo, né? Um protocolo. Olha, essas são as informações que, se não tiver, a gente sabe que um equilíbrio econômico-financeiro não é que está certo ou está errado, é impossível de ser calculado corretamente. Né? E outra, gente, não? É sexta-feira. Bom, gente, então, obrigado. No que eu puder ajudar, sou colega de vocês, estou lá no gabinete do Dr. Robson, né? Meu glfernandes@tcsp.gov.br. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigado.